Amém, boa noite a todos. Oi, eu mais uma vez. Vamos lá, né? Eu gostaria de partilhar com vocês um tratar que Deus Ele me deu na segunda-feira passada, algo que aconteceu comigo. É interessante, às vezes as pessoas acham que a gente não passa por problemas, né? As pessoas que estão às vezes à frente, o Marinho, o Rodrigo, né? Eu e Ziza, e parece que as coisas são mais fáceis para a gente, né? Acredito que não seja mais difícil, né? Nem menos. Nós temos as nossas lutas, na verdade, as nossas tribulações, e tem dia que a gente está um pouco esquisito, na verdade, né? Tem dia que a gente não sabe o que está passando com a gente, muitas vezes uma tristeza, uma tribulação. Eu estava passando um momento assim difícil, pessoal, né? No final de semana retrasado, né? A gente fica meio, sei lá, de vez em quando, né? De vez em quando há umas lutas, algumas coisas interiores dentro da gente e tal. E eu comecei a clamar por Deus, por cura mesmo, né? Cura dos sentimentos, cura do coração, cura da alma, cura do físico. Quando a gente pede para Deus, a gente já tem que ir pedindo tudo já, né? Vai consertando tudo aí, né? Vai curando, vai libertando. E era tão interessante porque era algo assim que eu estava sentindo, né? Aquela aflição, aquela coisa dentro de mim, algo pessoal que estava acontecendo na minha vida. E interessante que a gente ora a Deus e pede, e a gente quer que Deus faz, né? Que Deus vai. É interessante porque tem um trecho no livro de Reis que o general da Síria, Naamã, ele escuta falar que existe um profeta em Israel chamado Eliseu, e ele vai até o rei fica enfurecido porque Naamã chega pedindo a cura, e o rei falava que ele não era nenhum deus, e o profeta Eliseu ficou sabendo que Naamã estava lá. Ele falou assim: fala para ele vir até aqui, porque ele saberá que existe um Deus em Israel, né? Não existe um Eliseu, né? Mas existe um Deus, né? Em Israel, um profeta de Deus. E Naamã chegou na porta de Eliseu, e Eliseu não recebeu ele, ficou muito bravo. Essa palavra já foi pregada aqui, né? Ele mandou um mensageiro, né? E é interessante que Naamã começou a dizer assim: eu pensei, né, que ele viria em pessoa, né? Invocaria o seu Deus, colocaria a mão no lugar infectado e me curaria, tal, todo aquele ritual, aquela coisa, né? E Eliseu pediu para que Naamã fosse se lavar no rio 7 vezes no Jordão, e ele se lavou e foi curado, né? E muitos de nós muitas vezes somos assim, nós pedimos a Deus, e Deus tem maneiras diferentes de nos curar, maneiras diferentes de nos abençoar, e a gente muitas vezes quer aquela intervenção de Deus, e eu queria mesmo algo que viesse de Deus. E eu comecei a pensar, eu falei assim: puxa vida, eu vou ligar para uma pessoa, né, para um amigo meu, um médico. Eu vou ligar e bater um papo com ele e tal. Aí eu falava assim: mas Deus, né, eu estou orando para ti, já faz logo, né? Será que eu preciso ligar para a pessoa, abrir meu coração? Às vezes a gente não quer expor o nosso problema, na verdade. Às vezes a gente quer ficar no nosso quarto ali, e ali mesmo resolver, porque muitos de nós não queremos admitir a nossa fraqueza, né? O Marinho teve um tratar uns tempos atrás a respeito da questão da fraqueza. Ele deu a palavra acho que no louvorzão e no seminário. Eu não escutei esse CD, então qualquer coincidência é mera coincidência mesmo, mas eu senti isso no coração, né? Porque muitos de nós queremos que Deus nos cure muitas vezes dentro ali do nosso quarto, o nosso problema ali. E Deus, muitas vezes, Ele usa da vida de pessoas, gente, de irmãos, né? E foi interessante que quando eu peguei o celular, era 7h30 da manhã, eu falei assim: será que eu tenho que ligar para essa pessoa mesmo? Mas Deus, né? Ali debaixo do meu edredom, né? Só eu e o Senhor ali, faz a obra ali, cura, né? Renova, restaura. E Deus, Ele falou assim para mim no meu coração. Eu confesso para vocês, gente, eu não sou muito de escutar a voz de Deus assim, olha, Deus fala com o Ricardo, né? Eu não sou muito. De vez em quando Deus, Ele me dá esse privilégio de escutar a sua voz nitidamente, porque Ele sabe que eu tenho buscado com os meus pecados, né? E Deus falou assim para mim: Ricardo, muitas pessoas oram para que eu faça uma intervenção na vida delas, e eu encaminho essas pessoas até você, e você acaba sendo meu instrumento. Neste momento agora, você será renovado e curado através de um instrumento meu, né? E gente, eu parei para pensar, porque eu falei: puxa vida, né? A gente é meio que muitas vezes, não sei,
nós queremos a intervenção de Deus na nossa vida pessoal, queremos ser usados para que Deus alcance as pessoas, mas quando é para a gente não quer muitas vezes, né, abrir o nosso coração. Não estou dizendo para expor intimidades, mas a gente muitas vezes acha que a pessoa que está ao meu lado, o meu esposo não pode me ajudar, né, eu tenho que ficar eu e Deus mesmo, eu não preciso me abrir, não preciso procurar ajuda. E é tão interessante, gente, porque um alcoólatra, ele só começa a tomar um passo de cura quando ele reconhece que ele precisa de ajuda, não é verdade? Enquanto ele acha que está no controle da situação, eu consigo parar, eu por mim mesmo. Um drogado, quando o processo de cura começa nele, quando ele reconhece justamente a sua fraqueza, meu irmão. E naquela manhã eu reconheci que eu sozinho eu não poderia mais, eu precisaria de um irmão, né? E foi uma bênção, porque eu procurei esta pessoa assim como eu, muitas vezes, pela misericórdia de Deus, sou usado para abençoar a vida das pessoas, para trazer cura, para trazer paz. Aquela pessoa foi um instrumento de Deus para a minha vida, e eu reconheci o quanto nós precisamos caminhar em comunidade, né? Viver em comunidade, estar na igreja. Eu gostaria de pegar um trecho com vocês, que está lá em Atos dos Apóstolos, a vida de um homem chamado Saulo. Eu vou pegar 2 trechos, e a gente vai ver como é interessante a questão de reconhecer a nossa fraqueza, para que Deus comece a agir em nós. Atos dos Apóstolos, só para vocês entenderem, aqui vai contar a conversão de um homem chamado Saulo, que logo depois ele se transformou num homem chamado Paulo, mesmo homem, né, mas ele adquiriu este nome novo. E Saulo, ele era um homem assim ele era um homem de um conhecimento extremo, né, de uma intelectualidade assim sem igual. Eu li uma reportagem uma vez que falava que se Paulo vivesse nos dias de hoje, ele teria um doutorado na faculdade de Harvard, aquela faculdade dos Estados Unidos, uma das mais conceituadas. Tamanho era o conhecimento, então ele teria um doutorado, né? Ele não seria um aluno formado, ele não seria apenas um professor, ele seria doutor, né? Tamanho era o conhecimento se ele vivesse nos dias de hoje. Então ele era formado na seita dos fariseus, saduceus, aquelas pessoas daquela época lá, né? Falava o hebraico, o aramaico. Paulo era alguém que tinha um conhecimento, humanamente dizendo assim, tremendo. Era um homem, era o cara, como se diz, né? Era o cara, sabia tudo, de um conhecimento profundo. E ele começou a perseguir os cristãos, né? Esta nova religião que começou a surgir, o cristianismo. E Jesus apareceu para ele, ele caiu por terra, né? No versículo 4 vai dizer: caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, que era Jesus, né? Dizendo ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: quem és, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Ele respondeu: levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. E aí os homens conduziram Saulo, né, até esta cidade. E aí no versículo 10 aí, Deus ele vai enviar um homem chamado Ananias. Ananias no começo não quis ir, porque conhecia a fama de Saulo, né, que era um homem perseguidor. Mas lá no versículo 15, Jesus vai dizer assim para ele: vai, porque este homem é para mim, é Jesus falando para Ananias, né? Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, ouviu-me, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Amém? Saulo, ele viveu aquele momento de fraqueza, né? Era interessante porque ele era um homem que tinha todo um conhecimento,
e de repente subitamente ele foi tomado por aquela cegueira, ele ficou sem comer, sem beber. Aquele homem que era humanamente dizendo tudo, ele passou a ser nada, ele viveu aquele momento de fraqueza, gente. É isso que é tão interessante, porque quando eu comecei a viver aquela fraqueza, naquela segunda-feira, Deus ele começou a fazer algo no meu coração. Gente, é tão interessante, porque Deus ele nos quer reconhecido que somos fracos, não porque Deus nos quer alguém jogados, né? Alguém derrotado. Deus não te quer derrotado, muito pelo contrário, né? A palavra fala que Ele nos faz mais do que vencedores. Mas, gente, quanta coisa vai começar a mudar na sua vida quando você começar a reconhecer assim: isso aqui eu não posso, né? Não tem momentos que a gente fala assim: puxa vida, quando eu penso em não falar, eu já falei, né? Eu não aguentei ficar, né? Minha esposa fica querendo me direcionar, né? Eu vou dirigindo na cidade, ela fica mandando eu virar aqui e ali, o meu caminho é melhor. E quando você não aguenta, quando você vê, você já falou, né? Respondeu e brigou. Na verdade, é interessante que a gente usa uns exemplos aqui que na verdade acontece com a gente, né? A gente vai entregando para essa nossa vida pessoal, né? Ela tem um pouco disso, a minha esposa, né? Então assim, quando a gente acha que está no controle da situação, muitas vezes a gente, na verdade, eu estava no controle da situação do cigarro, já fazia 2 dias, quando pensa que não, né, eu caí, né? Aí você vai e fuma 2, 3 maços assim, né? Quando a gente acha que está no controle da situação, e quando Deus nos quer reconhecido fracos, gente, é aí que começa a força de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Paulo, melhor Saulo, né? Ele na próxima passagem ele já vai se chamar Paulo já, né? É tão interessante porque aquele homem, ele teve que se reconhecer que ele era nada, ninguém, a cegueira, né? Um homem totalmente assim entregue ao momento que ele estava ali, né? De perseguidor passa a ser refém da própria arrogância, né? Da própria queda mesmo, da busca de matar os cristãos. E naquele momento, Ananias chega até ele e Paulo reconhece, gente, aliás, Paulo estava perseguindo os cristãos e Ananias era um cristão. E naquele momento Paulo teve que reconhecer que ele precisava do irmão, ele precisava do semelhante, justamente daquelas pessoas que ele queria a morte. Gente, é isso que o meu coração ficou profundamente tocado. Eu queria que Deus fizesse a obra ali comigo no meu quarto, e Deus quis mostrar que eu preciso das pessoas também, né? Que eu preciso, né? Existem momentos que a gente... Foi tão interessante hoje, porque antes de vir para cá o Saulo me ligou, né? O Saulo é um irmãozinho nosso que faz um trabalho lá na FEBEM. Ele ligou assim: Ricardo, eu atendi o telefone, preciso de você sexta-feira aqui na FEBEM, né? Eu falei: tô dentro, filho, tô indo já, né? Aí ele falou assim: traz reforço, vê se o Marinho pode vir, porque a coisa está feia aqui, né? Aí eu lembrei que o Marinho tinha reunião, falei: ô Saulo, o Marinho tudo já desligou já. Eu falei: ixi, agora eu vou, né? Vai eu mesmo, né? Aquele povo precisa de Deus e eu também preciso, né? Precisamos todos. Então assim, saber que nós precisamos de Deus é o primeiro passo, e reconhecer a nossa fraqueza é o segundo. Eu gostaria de pegar uma passagem com vocês deste mesmo homem, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7. Que interessante aqui, porque Paulo, ele está lidando com o mesmo sentimento agora, o sentimento de orgulho. É interessante, né, gente? O cara, quando era pecador, perseguiu os cristãos, ele era todo orgulhoso, e Jesus fez com que todo aquele orgulho dele caísse por terra e ele reconhecesse que era nada. O cara já era convertido, uma bênção, escrevia para as comunidades. Ele era... É tão interessante que Paulo é chamado apóstolo. Você sabe por que é apóstolo? Apóstolo é todo aquele que não é instruído, não foi discipulado, né, por uma pessoa humana. O apóstolo é aquele que o próprio Jesus revela a palavra para ele. Eu sou discípulo, o Marinho é discípulo, o Rodrigo, vocês são... Aquela pessoa que é instruída pelo próprio Jesus. É por isso que muitas vezes eu acho engraçado algumas pessoas na TV se denominando apóstolo, né? Amém, né? Se Jesus foi... Mas eu acho assim, sabe? Umas coisas... E Paulo, ele já era apóstolo, né? Ensinado por Jesus. Ele vai lidar com o mesmo sentimento de orgulho, porque ele foi uma pessoa que Jesus revelou todo o conhecimento para ele, né? Profundo da palavra. E era alguém assim de um conhecimento agora, não de um conhecimento humano, não de um conhecimento de fariseus, né? Não de um conhecimento intelectual. Paulo era alguém cheio do Espírito Santo, e lidando com este sentimento,
no versículo 7 ele vai dizer assim: demais, né? Para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. E aí Paulo vai dizer assim: portanto, eu prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. E ele vai continuar dizendo, esse trecho é maravilhoso: eis porque eu sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições e no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Gente, eu gostaria de fazer um paralelo nessas duas passagens de Atos e de Coríntios. O primeiro momento, aquela fraqueza que Paulo sentiu, é para que ele reconhecesse que ele precisava de alguém, amém? É esta fraqueza que muitas vezes tem que estar em nosso coração, a fraqueza de saber que nós precisamos um do outro, precisamos do nosso casamento, precisamos do nosso filho, mas tudo isso em Jesus. O casamento em si, os filhos em si, não podem nos dar o sustento que precisamos. Em Jesus precisamos estar em todas essas coisas, amém? Em Jesus precisamos de estar no nosso emprego, em Jesus, em Jesus. O primeiro momento, a fraqueza nos faz reconhecer que precisamos, que sozinhos nós não podemos, amém? Repete comigo: sozinho eu não posso, sozinho eu declaro, sou fraco, amém, irmão? Gente, a gente cresce, eu assisti muito filme de super-herói, né? He-Man, tudo quanto é tipo de... A gente cresce com a mentalidade de que a gente não pode demonstrar a nossa fraqueza. Gente, e eu estava falando ontem por uma pessoa, né? Se você tiver que demonstrar a sua fraqueza, Senhor, esse pecado eu não tenho conseguido, seja sincero com Deus, fala: Deus, eu não consigo, né, passar uma mulher sem que eu não lance um olhar. Gente, se você tiver que declarar a sua fraqueza, se declare diante de Deus, amém? Porque se declarar fraco diante de Deus, a palavra dele fala que um coração contrito e arrependido ele não vai desprezar, amém? Ele não vai desprezar. Se declarar fraco diante de Deus, não num quarto isolado, na depressão, no medo, não, mas se declarar fraco: Deus, eu não consigo diante de ti, você vai ver Deus fazer a obra, assim como ele fez na minha vida. O segundo momento, Paulo, ele se declara fraco e ele se gloria nessa fraqueza, porque é naquela fraqueza que Deus ele faz a força acontecer no coração dele, amém? Essa segunda fraqueza, quando você reconhece Deus, ele vem com toda a sua força, né? O primeiro momento, a fraqueza que nos faz reconhecer que somos pecadores e precisamos uns dos outros. A segunda fraqueza é você se reconhecer diante de Deus que você não pode, e aí Deus vem e te levanta, amém? E faz a obra na sua vida, irmão. Eu quero testemunhar mesmo para vocês, porque quando a gente dá uma palavra, quando Deus ele faz a obra na nossa vida, é algo tão gostoso, porque eu posso afirmar para vocês, seja no momento que você se reconhecer fraco, para que Deus ele comece a mudar a sua vida, ou seja no momento que você se reconhecer fraco, para que Deus ele possa te levantar, creia, Deus ele pode muitas vezes fazer no seu quarto um milagre, e ele também pode usar da vida de pessoas, pode usar da vida de médicos, pode usar a vida de irmãos, ele pode, gente. De uma coisa eu tenho certeza: ele vai estar contigo aonde você estiver, não vai te abandonar. Você pode confiar, porque ele vai estar contigo, amém? Fazendo um milagre, ele, você mesmo, ou através da vida de um irmão, ele não vai nos abandonar. Esta é a alegria do meu coração. E eu gostaria que nós, nesta noite, pudéssemos reconhecer esta fraqueza, né? Talvez a fraqueza que nós somos arrogantes, nós achamos que somos prepotentes, por nós mesmos a gente consegue, e talvez você está lutando, não está conseguindo. Ou aquela fraqueza de dizer assim: Senhor, eu me rendo a Ti, faz a Tua obra em minha vida, amém? Eu gostaria que nós, neste momento, fechássemos os nossos olhos. Gostaria que você se posicionasse diante de Deus aí, sentado mesmo, e começasse a pensar quais são as áreas da sua vida
que você ainda está relutando e lutando sozinho? Quais as áreas da sua vida que você está achando que você não vai conseguir? Que você é um fraco apenas por ser fraco? Irmãos, não seja fraco apenas por ser fraco. Declare a fraqueza da sua humanidade, para que Deus ele possa ser mais no seu coração, na sua vida. Vamos pedir para que o Senhor venha em auxílio da nossa fraqueza e envie o Espírito Santo. Olha para você agora, confessa o seu coração. A palavra nos ensina que se nós nos voltarmos para Ele com o coração quebrantado, Ele vai nos exaltar. Lavai as vossas mãos e purificai os vossos corações, homens de dupla atitude. Jesus, eu sei que esta é uma oportunidade, assim como eu tive, Senhor, de reconhecer que o Senhor não nos abandona. Quer, Senhor, a sua intervenção direta, ou quer o seu toque através da vida de um irmão, Senhor, da vida de um familiar. Leva o nosso coração a reconhecer que precisamos, Deus, de ajuda. Tira do nosso coração a prepotência, a arrogância, a intelectualidade, os diplomas, Deus. Permite com que, Senhor, através do Teu Espírito Santo, o nosso coração possa receber um toque de Ti, Senhor, e uma esperança nova, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Que essa esperança venha não do fato de que nós temos em nós algo realmente bom. Eu me lembro do começo da minha caminhada com o Senhor, da minha volta para os braços de Deus. Em alguns momentos eu saía da igreja arrogante, porque eu pensava que agora eu estava ficando melhor. E ficando melhor, os outros eram fracos e eu era forte. Os outros precisavam mudar, eu não. Os outros não pertenciam a Deus e eu sim. Depois eu continuei caminhando com o Senhor. E eu fiz uma experiência que é simples de fazer. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você consegue ver a sujeira do seu corpo. Se nós tomássemos banho no escuro, com certeza não precisaríamos limpar tanto. Mas quando tomamos banho perto da luz, nós temos que nos esfregar mais e mais e mais. Porque quanto mais luz, mais nítida é a sujeira. Assim é a vida com Jesus. Quando nós o conhecemos superficialmente, parece que está bom. Meu casamento melhorou um pouquinho, eu melhorei um pouquinho, tudo melhora um pouquinho. E muitas pessoas até param por aí mesmo, né? E elas não percebem o risco de se acharem limpas demais, fortes demais, santas demais. Passam
a acusar. Acusam o esposo ou a esposa que não vão à igreja. Acusam o filho, o vizinho, o patrão, o empregado, porque acham que são melhores, já estão fortes. Jesus, quando cura o cego, diz aos fariseus que eles não precisavam de cura, porque eles ainda não tinham percebido quão cego eles eram. Que coisa interessante. Enquanto eles não percebessem a cegueira deles, não poderiam receber a cura. Nesta noite, por esta palavra, eu clamo ao Senhor que Ele venha quebrar de nós todo orgulho, arrogância, preconceito, mania de razão, tudo aquilo que nos faz pensar que somos melhores do que os outros, que conseguimos por mérito e não contamos com a misericórdia do Senhor. Pai, como o Ricardo já orou e eu quero orar junto também, Pai, que o Teu Espírito venha nos mostrar quão fraco nós somos, quão grande Tu és. Vem, Espírito, que Tua luz conceda-nos a graça de ver os nossos pecados, não para a nossa condenação, mas para a nossa salvação. Ajuda-nos, Deus. Será que tem perdão? Será que existe cura? Será que existe jeito para alguém como eu? São tantos pecados, tantas amarguras. Hoje eu preciso escutar a voz de Deus. Será que tem perdão? Será que tem perdão? Será que existe cura? Será que existe jeito para alguém como eu? São tantos pecados, tantas amarguras. Hoje eu preciso escutar a voz de Deus a me dizer assim: não vou te condenar, eu vou te abençoar só porque eu te amo. Vai, não tornes a pecar, eu vou te abençoar só porque eu te amo. Não vou te condenar, não vou te condenar, eu vou te perdoar só porque eu te amo. Vai, não tornes a pecar, eu vou te abençoar só porque eu te amo. Só porque eu te amo, diz o Senhor. Só porque eu te amo, só porque eu te amo, só porque eu te amo. E assim você pode colocar em pé, não apenas agora, como convidou o Ricardo, mas a cada dia. Eu tenho uma esperança no meu coração, sabe? Do dia em que este grupo de oração
estender nas nossas vidas por toda a semana. Algumas pessoas dizem: a palavra de hoje foi uma bênção, mas amanhã já não a vivem mais. O apóstolo Paulo viveu isso a vida inteira. Depois, se você quiser, leia o capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo vai dizer de quantas tribulações, quantas perseguições, quantas dificuldades passou este homem. Ele não vivia de uma palavra por semana, mas ele vivia a semana toda na palavra. É diferente. Há pessoas que vivem o ano todo para ir ao cenáculo, e algumas vivem o cenáculo o ano todo. É diferente. Que você possa então, a cada dia, saber da fraqueza, e a cada dia experimentar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão, o amor, o perdão, a paz e a alegria de um Deus que sabe quem você é, sabe que você é pó, sabe que você é pecador, mas insiste em te amar. Amém. Há uma chance para nós, a vida para nós. Há uma chance para nós, porque Deus me ama. Há uma chance para mim, Porque Deus me ama. Porque Deus me ama. obrigado, Deus, Amém. por levantar o caído. Obrigado, Deus. Nesta noite eu vejo o Senhor renovando a nossa esperança. Obrigado, Senhor. Amém. Meu irmão, não importa o que seja, o desemprego, a dívida e talvez a sua própria vida. Paulo ficou cego, Naamã era leproso, Moisés era gago, Davi era assassino e adúltero, Raabe era prostituta. Não sei o que você foi ou ainda é, mas nesta palavra do Ricardo, que fala da nossa fraqueza, fala também da fortaleza de Deus Amém. para nos levantar. O que você foi, o que você talvez ainda seja, mas está lutando, permaneça na presença de Deus. Amém. E creia, Ele não deixou de te amar e nem deixará. Não deixará. Permanece firme. Porque Deus te ama. Porque Deus te ama. Porque Deus te ama. Porque Deus te ama. Amém. Amém. Confiemos neste amor do Senhor, né? E não tenhamos medo da nossa fraqueza. O Senhor nos fará fortes. Amém? Amém. Olha para o teu lado aí e fala para o teu irmão: porque Deus te Te ama. renova a tua esperança, renova a tua fé. Porque Deus te Há ama. uma chance pra você. Porque Deus te ama. Há uma saída. Porque Deus te ama. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor.
Colocamos aqui a vida da dona Edília, com quem ela está representando. Amém. A vidinha da Laís, com apenas 1 ano, Senhor, Senhor, passando tudo o que ela tem passado Pai amado, nesses últimos 10 dias, Senhor. A vida do meu irmão e da minha cunhada, que estão com o coraçãozinho incomodado também. A vida da dona Elídia, que é mãe, que é vó. Senhor, abençoa. E cada um dos nossos amados também, Deus. Tua palavra ensina que se nós crermos, nós podemos, pela nossa fé, levar a bênção para a nossa casa. E pela fé, nós levamos a bênção para a nossa família. Já antecipando, Senhor, aquilo que nós vamos viver nesse próximo mês, quando o Senhor tem nos dado a graça de falar, orar e pedir a bênção para as nossas famílias. Glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome. Colocamos também aqueles pedidos, Senhor, que neste momento estão sendo queimados lá fora, naquele vaso. Pedidos de todo tipo, pedidos de toda sorte, Senhor. Amém, Senhor. Ou de todo o azar que passaram. É verdade, Senhor. Olha por aquilo, Deus. Olha, Deus. Abre as comportas do céu, estende tua mão. Derrama, Deus. Derrama. Fala, Senhor, e tudo será criado. Senhor. Amém, glorifica, Senhor, o teu nome, Senhor. Amém. E que tua bênção permaneça sobre nós e nossa casa. Em nome do Pai, seja, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e permaneçamos na paz. Quem quiser pegar o jornalzinho na saída lá pode pegar, tá bom? E até a próxima semana. Você só pode ser feliz